Oi, pessoal. O Coral Graças está nos conduzindo para um lugar muito maravilhoso com essas apresentações. Primeira vez que eu assisti uma apresentação assim, um musical assim. O Coral Graças, eles prepararam bastante, deram bastante o seu coração, né, para vocês, não é? Sim. É muito gratificante. Foi muito legal, não é? Sim. Gostaram? Sim. Quando Deus criou o homem, o que a Bíblia diz? Que Deus criou o homem à imagem de Deus. Mas Deus fala que a gente foi formado à imagem de Deus. Mas a gente não consegue ser bom, a gente não consegue ser puro, a gente não consegue ser agradável. Há muitas pessoas que têm o coração assim e o coração mau. O Deus Santo, que eu sei que Ele não deve ter feito a gente para ser assim. E quando eu leio a Bíblia e leio, eu posso ver no meu coração cada vez mais o coração de Deus. Se Deus criou o homem à imagem de Deus, então dentro de nós teremos o amor como de Deus. Nós também teremos paz, nós também teremos felicidade. Mas por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Eu não conseguia entender. Mas, lendo a Bíblia, eu vi a Bíblia me conduzindo para um novo mundo. Então, claramente na Bíblia dava para ver dois diferentes mundos. Então, eu descobri que é muito importante saber em qual desses mundos o nosso coração pertence. Quando a gente lê o livro de Gênesis na Bíblia, o que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra estava sem forma, vazia e com trevas. A terra estava sem forma. A terra que Deus criou, eu não conseguia acreditar. Como a terra que Deus criou está sem forma? Porque a terra que Deus criou está vazia. Então, como essa terra que Deus criou está em profundas trevas? Eu não conseguia acreditar. Não conseguia acreditar. Deus não deve ter criado dessa forma. Por que a terra está sem forma? Por que a terra está vazia? Por que a terra está cheia de trevas? E depois eu pensei. Em 1962... eu tinha 19 anos. E naquele tempo passou maio, junho, julho, agosto. E naquele tempo eu olhei para trás e olhei para o meu passado. Eu não sabia o que era, mas eu sentia um vazio no meu coração. Eu tinha jantado e eu não podia ficar simplesmente sentado em casa. Parecia que tinha um vazio que estava preenchendo o meu coração. O vazio encheu meu coração. Pessoal, é algo que não tem como expressar com palavras, mas foi assim. E eu tinha que andar pelas ruas sozinho, e eu não tinha nada que pudesse preencher esse meu coração vazio.
E eu tinha muita dor no coração porque eu não tinha esperança. Todas as coisas que eu havia feito até então foi fracassado. Uma vez, o meu tio veio do Japão. E naquele tempo, a Coreia não tinha uma boa diplomacia com o Japão. Então, a gente não tinha uma boa relação assim, diplomática com o Japão. E o meu tio, ele fazia trabalhos de construções no Japão. E ele falou para eu ir no Japão com ele. E eu achei muito bom. E eu aprendi muito, estudei bastante sobre japonês. Arigatou gozaimasu, arigato. Eu comecei a aprender japonês. Eu me esforcei para estudar japonês. E eu já tinha me preparado para ir para o Japão. Mas porque não tinha uma relação boa entre os dois países, eu não pude ir para o Japão. E eu pensei, se eu for como refugiado no navio? Aí uma pessoa disse para mim, teve uma pessoa que me ofereceu essa viagem escondida num navio para ir até o Japão. Então, à noite em Busan, eu tinha que pegar um navio e a noite inteira o navio ia. E era uma noite bem escura e aí eles chegaram no Japão. E eles desceram do Japão. E as pessoas falaram, agora é noite, então sobe na montanha. Quando o sol nascer, quando você estiver em cima da montanha, então você simplesmente finge que estava andando na montanha e você desce como se estivesse descendo dessa escalada. Então todo mundo estava escondido na montanha, esperando o sol nascer. E assim começou a nascer o sol. E o sol tinha nascido e todo mundo começou a andar para lá e para cá. E eles tinham uma toalha no pescoço e desciam falando japonês. E as pessoas estavam andando e subindo. E ali tinha umas faixas em coreano. Aí pensaram, olha, tem sinais em coreano porque... E estava escrito Mashan. Olha, aqui também tem Mashan no Japão. E quando ele chegou, olhou, aquele navio simplesmente colocou as pessoas lá na Coreia e fugiu. Foram procurar de novo pelo navio e o capitão falou, alguém me pagou o aluguel do barco por uma noite e eu emprestei. Eu não sei de quem vocês estão falando. Ainda bem que vocês voltaram vivos. Se acontecesse alguma coisa de errado, eles te largavam no mar morto. E assim eu desisti meu plano de ir para o Japão. Eu não tinha nenhuma esperança. Mas o que a Bíblia nos diz? Disse Deus. Disse Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, como que eu escutei isso? Disse Deus, haja luz e as trevas foram embora. Foi assim. A luz de Deus entrando no meu coração expulsou as trevas. Eu conhecia bastante a Bíblia, tinha lido bastante a Bíblia. Mas assim como essa palavra de Deus, haja luz e houve luz, quase nunca eu tinha acreditado na palavra de Deus no meu coração. Em 1962, quando eu fiz 19 anos, o incrível foi que a palavra de Deus começou a entrar no meu coração. E, biblicamente falando, isso quer dizer que eu acreditei na palavra de Deus. Então, desde então, eu li muitos livros. Então, antes, eu nunca consegui acreditar em Deus. Mas, desde aquele dia,
essa palavra de Deus começou a entrar no meu coração e começou a tomar lugar. Eu comecei a acreditar na Bíblia. Olha, na Bíblia está escrito que meu pecado foi lavado. Olha, na Bíblia diz que Ele não se lembra mais dos meus pecados. Diz que Ele me tornou santo. Olha, Deus me chama de santo. Então eu sou santo. Se Deus fala que eu sou santo, eu sou santo. Independente do que as outras pessoas falem, eu sou santo. Eu não sou pecador, eu sou justo. Deus falou que eu sou justo, porque Deus falou isso na Bíblia. Eu fiquei maravilhado. Parecia um sonho para mim. Eu sou justo. Eu sou justo. De todas as pessoas, eu sou justo. Eu não podia acreditar. Com certeza era a Bíblia que estava me falando. Deus está falando que eu sou justo. Deus está falando que eu sou justo. E eu queria gritar. Deus falou que eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou limpo. Eu sou santo. Eu queria gritar isso para o mundo. A palavra de Deus, palavras que eu nunca havia enxergado antes, entraram no meu coração. Eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou justo. Eu não conseguia acreditar. Aconteceu algo incrível. Eu pensei, a terra estava vazia, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E eu pensei, como a terra pôde expulsar a treva? Como a terra pôde expulsar a treva? O que a terra fez para brilhar a luz? Nada. Mas sabe o que é incrível? Disse Deus, haja luz e houve luz. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu li sobre a história do filho pródigo. E ele foi tão arrogante, pediu a parte dos bens que lhe cabia para o seu pai e foi para uma terra distante. Se encontrou com meretrizes, bebeu todos os dias e acabou perdendo todos os seus bens. E ele perdeu tudo. Pessoal, não sei se a meretriz fez taekwondo, mas quando acabou o dinheiro, deu um chute nele, com o seu salto alto. E ele foi embora. Como você pode fazer isso comigo? Eu te amei, você também me amou. Eu te amo. Eu vou te amar se você trouxer dinheiro para mim de novo. Traz o dinheiro. Eu amo mais ao rei Sejong, que está no dinheiro, do que você. Eu amo mais aqueles... Traz as fotos desses reis, traz essas notas, que eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te beijar, eu vou cuidar de você, eu vou te dar comida. Mas ele não tinha nada, por isso foi chutado e foi parar no chiqueiro. Eu tenho meu neto caçula. Ele tem 9 anos. Ele é um porco. Eu chamo ele de VIP. Very Important Pig. Ele é porquinho mesmo. Mas ele é o mais importante da nossa casa. Sabe que, porque ele é muito engraçado. Ele é diferente das outras pessoas. Quando a gente tem um grande concerto em Nova York, eu não sei quando ele já está ali na mesa ali do administrador e já está amigo deles. Então é muito importante a nossa relação com esses administradores dos teatros. Então ele é a pessoa que mais se bem relaciona com os administradores. Quando eu entro ali, ele está sentado na cadeira de administrador. Ele é muito bom diplomata, esse guri. Eu pensei, nossa, se ele se tornar um pregador do evangelho, ele vai fazer um bom trabalho. Ele vai fazer uma boa diplomacia. Ai, pai, eu te amo. Vô, eu te amo.
Ai, tá, chega, fica longe. E ele fica todo melecado, suado. Ah, vai tomar banho você. Então, as pessoas que não têm neto, não sabem, não falam que sabem da vida. Então, na minha vida, tem muitas histórias. Então, na história do filho pródigo, não um porco que nem o meu neto, mas aqueles porcos sujos, bicudos, fedidos. E foi muito doloroso ficar no chiqueiro. Esse segundo filho, eu pude ver como ele foi transformado. E no começo ele fala no coração dele: na casa do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Eu voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele decidiu falar assim e ir para a casa do pai. Então o pai correu, viu de longe e foi correndo até ele. E abraçou o pescoço dele e o beijou. E o filho falou: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai falou: trazei as melhores vestes e veste-o. Ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Matai novilho cevado, novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Sabe o que é incrível? Então, essa terra vazia, com trevas e sem forma, quando ela foi transformada, quando a treva foi embora, quando o vazio foi embora. Então, quando que tudo isso foi embora? Quando disse Deus: haja luz e houve luz. A palavra que sai da boca de Deus expulsa trevas, expulsa o vazio e tem força para destruir as trevas e o sem forma. Então, aquele filho mais novo estava vivendo de uma forma miserável no chiqueiro, e quando ele foi lavado, quando ele foi glorificado, quando ele se tornou maravilhoso. Hoje a gente viu a Bela e a Fera. A Tchemi estava cantando, ela estava cantando e de repente o vestido, ela trocou por um vestido dourado, né? Foi muito legal. O filho, quando voltou para a casa do pai, ele continuava sujo. O pai, mesmo quando o beijou, o abraçou, ele ainda estava sujo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser tratado como teu filho. E mesmo assim ele ainda estava sujo. Mas começou a sair a palavra da boca do pai: trazei depressa a melhor roupa e veste-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Então, essa palavra saindo da boca do pai, o filho começou a mudar. Eu comecei a ver como uma pessoa pode começar a mudar. Deus falou para Noé: Noé, sim, Deus, a terra está cheia na terra e eu vou descer o juízo nessa terra. Eu vou destruir essa terra com a água. Então essa palavra saiu da boca de Deus e entrou no coração de Noé. Desde então, no coração de Noé, o dilúvio que estava no coração de Deus entrou no coração de Noé. E no momento em que Noé pôde acreditar na palavra de Deus,
Todos os dias ele andava na rua. Ai, que casa linda! Mas no coração de Noé ele pensava, mas tudo isso vai ser arrastado pela água. Nossa, esse jardim é lindo! Como que eles fizeram esse jardim tão maravilhoso? Ai, esse jardim está muito lindo! Ai, mas tudo isso vai ser arrastado pela água. Nossa, quantas ovelhas nesse pasto comendo esse pasto. Nossa, mas tudo isso também vai ser arrastado. Aquela mangueira, a macieira, mangueira, todas essas frutas deliciosas, também vai ser tudo arrastado pela água. Aquela palavra de que havia o dilúvio entrou no coração de Noé. E parecia que tudo ia ser arrastado pelo dilúvio. As outras pessoas escutaram isso, mas não acreditaram na palavra de Deus. Quando as outras pessoas viam, parecia uma casa boa, ainda era um bom jardim, ainda era uma boa casa, eram bons pastos. Então, tudo parecia bom e ainda bem. Então, o coração deles era arrastado por tudo isso. Mas a palavra de Deus entrando no coração de Noé, até essas casas boas já haviam sido destruídas. Esse mundo amaldiçoado, esse mundo que foi criado pelo pecado, parece bonito, mas vai ser tudo varrido pela água. Quando Deus trouxer o seu dilúvio, tudo vai ser varrido. E isso não aconteceu só com Noé. Aconteceu algo incrível comigo também. Esse meu coração que foi criado por meio do pecado, essa minha pessoa que é cheia de sujeira, esse eu que sou cheio de imundícia e maldade, a palavra de Deus entrando em mim, a sujeira, a imundícia, a fraqueza, todas essas lascívias que tinham no meu coração foram varridas por Deus. Eu não era assim antes. Uma vez, um pastor leproso me procurou. E esse pastor veio até mim. Pastor, eu tenho um pedido para te fazer. Eu sou um pastor que estou na colônia dos leprosos. Eu sou um leproso. Então eu gostaria que o senhor pudesse vir para a nossa igreja fazer uma conferência. Ah, sim, eu irei. E assim a gente abriu um calendário e marcou a data. E a gente marcou a data. E aquele pastor falou para mim, pastor, o senhor tem que vir. Sim, lógico que eu vou. Mas eu acho que aquele pastor não tinha segurança. Ele falou, pastor, por favor, o senhor tem que vir naquele dia. Sim, eu vou. E aquele pastor começou a falar. Pastor, na verdade, há um mês, um pastor tinha prometido vir fazer uma conferência na nossa igreja. Mas uma semana antes de fazer essa conferência, ele me ligou desmarcando, falando que estava muito ocupado. E eu falei para a nossa igreja sobre isso. E toda a igreja ficou muito chateada. Ai, que pastor ocupado, o quê? O que existe mais importante para um pastor do que uma conferência? É porque a gente é leproso, então ele não gosta da gente. Só porque a gente é leproso, a gente não merece escutar a palavra de Deus. Então toda aquela igreja estava toda chateada e brava. Se até o pastor Parque não vier, a gente vai ficar muito decepcionado. Realmente não pode fazer isso com a gente. E eu disse para ele, pastor, não se preocupe. Mesmo que o céu se reparta em 2, eu vou. Eu te prometo. E aquele pastor finalmente se sentiu seguro.
E ele falou, pastor, vamos almoçar juntos. E eu fui com ele. Tinha um restaurante, eu acho que frequentemente ele ia. Ele era cliente, porque os funcionários o conheciam. E nós dois nos sentamos na mesa. E tinha uma panela na mesa com fogo embaixo. E colocaram umas costelas. E o coreano, o que ele mais adora é costela. E sabe aquela partinha perto do osso assim e frita na panela? É uma delícia. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi tanta costela na minha frente para eu comer. Na Coreia, a costela é muito cara. Então, as pessoas que vêm do exterior, eu jamais compro costela para elas. Eu compro macarrão de jjajang, sopa de batata, essas coisas eu compro. Então, naquele dia, estava muito gostosa a carne. Frequentemente eu falo. Eu não falo bem inglês. Por isso eu ando com o pastor Joseph. Eu tenho que comprar 2 passagens de avião. Eu tenho que também locar 2 quartos de hotel. Também tenho que pagar 2 refeições. Mas... Então eu comecei a comer a costela ali. E ali eu estava lá arrancando as carnes da costela. E antigamente era muito difícil comer costela. Eu somente sentia a minha própria costela e acabava por aí. Mas eu não posso comer minha própria costela, né? E aí eu estava me divertindo no meio daquela costela. Mas eu vi algo que não deveria ter visto. Aquele pastor começou a falar. Mas ele tinha aqui o lábio um pouco rasgado. Pastor Park, essa costela tá muito gostosa, né? Pastor Park, ai, eu estou muito feliz. Ai, Maggie, você também vai ficar muito feliz de você vir. Mas quando eu vi, cuidadosamente, aquela saliva estava pulando em cima da costela. E de repente eu me lembrei que ele era leproso. E aquela costela tão deliciosa acabou ficando ruim de repente. E ele é leproso, mas continuamente ele falou para eu comer, né? E aquela parte que não tinha muita saliva, eu virei de novo, fritei, e depois comi de novo. E aquela costela tão cara, eu tive que deixar na mesa e olhei para trás. Até agora eu me lembro delas e me sinto tão mal. Se fosse naquele tempo, eu ia pedir para levar para viagem, mas não pude fazer isso naquele tempo. E eu cheguei na igreja. Então, entre os pastores, não tem todos os pastores que são iguais. Tem pastores que falam bem inglês, outros que não. Tem pessoas bonitas, pessoas feias. Tem os jovens e velhos. Tem alguns que são altos, outros baixos. Tem pessoas que são sem graça e pessoas bem salgadas. E aí veio esse pastor bem salgado. Pastor, quer dizer que o senhor vai para a colônia dos leprosos? Sim. Tem que tomar cuidado, pastor. Por quê? Se for lá, aqueles leprosos com a mão cheia de lepra vão descascar o ovo cozido com a própria mão deles e vai dar para você comer. E o senhor vai comer? E eu falei, para de falar besteira, até parece que isso vai acontecer. E assim acabou a nossa conversa. Mas 3 dias antes da conferência, de manhã, de madrugada eu me acordei. Porque daqui a 3 dias eu ia para a conferência e entrou um pensamento em mim. Será que realmente eles vão cozinhar um ovo e com aquela mão cheia de pus vão descascar aquele ovo para mim e com o ovo cheio de pus ao redor vão dar para eu comer? Ai, eu não tinha coragem que eu poderia comer aquilo. E naquele dia eu pensei, como será que eu vou dormir? Como será que eu vou comer? Eu nunca havia ido para uma colônia de leprosos. E naquele dia de manhã, eu fui para a sala de culto. Então, se abrisse a porta, já era a sala de culto. E eu me ajoelhei diante do púlpito e comecei a orar diante de Deus. E eu estava orando diante de Deus por causa da colônia dos leprosos.
E eu me lembrei de um versículo da Bíblia. Tendo Jesus entrado na casa de Simão o leproso para comer, eu me assustei muito. Jesus, que é santo, é respeitoso, é honroso, precioso. Esse Jesus foi comer na casa de um leproso. Quem sou eu para ficar hesitando em ir para a colônia dos leprosos? E naquele dia eu orei e pensei, leproso não tem nada de especial. Se eu pegar lepra também, eu sou um leproso. Então, que coração Deus me deu naquele tempo? Mesmo eu abraçando e beijando um leproso, não ia ter problema nenhum. Frequentemente eu posso dizer isso. Esse coração que eu tenho não é o meu coração. Eu não era uma pessoa assim antes. Eu era sujo, eu era mau, mentiroso, imundo. Mas porque Deus estava no meu coração e eu vi Deus me conduzindo. Lendo a palavra da Bíblia, continuamente eu li, mas essa palavra somente entrou para mim como teoria, eu não acreditava nelas. Não entrou no meu coração. Mas um dia eu comecei a acreditar na palavra. Então antes eu sabia que Jesus Cristo tinha morrido na cruz pelos meus pecados, mas eu continuava sendo pecador. Mas eu acreditei que meu pecado foi perdoado. Eu acreditei que meu pecado foi lavado. Eu acreditei que Deus não vai se lembrar mais do meu pecado. E a palavra de Deus que me chama de justo, eu acreditei nela no meu coração. Até então, tantas palavras que vinha de fora, muitos pensamentos que eu ganhei de fora, estavam. Então, quando essas palavras não combinavam com o meu coração, eu não aceitava. Mas o incrível é que aquela palavra de que meus pecados foram lavados entrou no meu coração. Então, para a palavra entrar no meu coração, tem que combinar com o meu coração. Mas eu tenho muito pecado, eu sou muito sujo, eu sou muito mal. Então, eu sou pecador, eu pensava assim. Eu pensava que eu era pecador. Então, por isso eu não podia aceitar a palavra que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados na cruz e que eu estou lavado. Então, o meu coração estava brigando contra a palavra de Deus. Eu sou um pecador cheio de pecado. Mas a palavra de Deus diz que eu sou justo. A palavra de Deus diz que eu sou santo. A palavra de Deus fala que meu pecado foi lavado. Então, pela primeira vez, o meu conceito, a minha opinião estava em atrito com a opinião, com a palavra de Deus. Nunca havia acontecido isso comigo antes. Mas naquele dia, a palavra de Deus venceu o meu coração. Se Deus diz que eu sou justo, então eu sou justo. Por mais que eu veja, pareça que eu tenho muito pecado, por mais que pareça que eu sou muito mal, por mais que pareça que eu seja sujo, se Deus fala que eu sou santo, então que eu sou justo, então eu sou justo. Se Deus fala que eu sou santo, então eu sou santo. Naquele dia, a palavra de Deus entrando no meu coração, assim como haja luz e houve luz, e essa luz expulsou todas as trevas, a palavra de Deus entrando no meu coração, o meu pecado foi lavado. Eu sou santo. Então, essa palavra entrando no meu coração, então o coração de que eu sou pecador, que eu sou sujo, que eu sou... Tudo isso foi expulso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava vazia, sem forma, e as trevas paravam sobre a face do abismo.
Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que essa luz era boa. Deus está falando sobre o meu coração. Meu coração é bagunçado, é vazio, e eu estava com trevas. O meu coração estava cheio de trevas. Mas Deus falou para haver luz e houve luz. Depois que a palavra da Bíblia começou a entrar no meu coração, eu comecei a ficar claro. Depois que eu janto, eu não podia ficar em casa. Eu somente podia sair, procurar meus amigos e fazer maldades com eles. A gente invadia pomares e roubava maçãs. A gente realmente roubou, fez muitas coisas más. Mas no dia seguinte eu ia para a igreja e pedia perdão pelo meu pecado. E eu me esforçava muito por causa do pecado. E naquele dia eu não pedi perdão pelo meu pecado. E eu estava preocupada por causa do meu pecado, mas a palavra de Deus entrou no meu coração. A palavra de Deus entrando no meu coração, tudo se tornou luz. Essa palavra está falando sobre o meu coração. A minha vida começou a mudar. Mudou muito. Antes eu sempre ia para a igreja e me esforçava por causa do pecado, mas meu pecado foi perdoado. E passou 1 ano, passaram-se 2 anos, 3, 10 anos. E eu pude ver que eu estava sendo transformado e que meu coração estava cheio de outra coisa. Uma vez, fiz uma conferência em Ulsan. E depois a conferência era umas 10h30 da noite. E eu estava no carro para ir para Seul. Normalmente eu durmo das 11, 11h30. Mas naquele tempo, se eu partir de Ulsan 10h30, então até umas 2h30 mais ou menos, eu chegaria em casa. Então, como não combinava o horário de eu dormir, então eu decidi dormir no meio do caminho. E eu liguei para a igreja de Daegu. Alô, é o pastor Kim Dong-song? Hoje eu posso dormir aí? Se, no nosso país, a gente tem a igreja em todas as cidades, em todas as regiões. Então, ninguém fala para mim, não pode. Eles falam, gosto, não gosto, mas não podem falar que não pode. E eu não preciso distinguir se está gostando ou não está gostando. Porque fica tudo complicado, então. E aí eu estava conversando dentro do carro e a gente passou a entrada de Daegu. Passamos a entrada de Daegu. Mas é difícil dar a volta, fazer o retorno na estrada. E era noite. Então qual que é a próxima cidade? Gumi. Aí eu liguei para a igreja de Gumi. E naquele tempo era o pastor Park Hee-jin que estava lá. Pastor Park Hee-jin, eu gostaria de dormir aí na igreja de Gumi hoje. Sim, pode vir. E eu dormi na igreja de Gumi. E de madrugada, de manhã bem cedinho, a gente acordou bem cedo para sair fugido, em silêncio da igreja. Aí eu abri a porta para sair, mas tinha alguém em pé ali me esperando. E eu me assustei. Era o pastor daquela igreja que estava ali. Eu acho que ele já sabia que eu ia fugir. E ele me segurou e eu fui pego. Ele falou, pastor, por favor, pregue no culto de madrugada. Eu não tinha como não pregar. Ou seja, ele está me mandando pagar pela noite que eu dormi ali, né? Aí naquele dia eu preguei. E naquele culto de madrugada, muitos irmãos se reuniram e eu preguei a palavra. Mas lá embaixo, debaixo do relógio, atrás, embaixo do relógio, tinha uma senhorita que estava sentada numa cadeira de roda. Ela está sentada ali. Aí acabou o culto e eu me aproximei dessa senhorita. Eu falei brincando para ela,
todo mundo está sentado nos bancos, por que você está sentada na cadeira de rodas? É legal ficar sentada na cadeira de roda? E essa estudante falou para mim: eu tenho 19 anos e me chamo Che Suyeon. Eu estou no 3º ano do ensino médio. Ela se apresentou e depois ela contou a sua história. Desde um tempo atrás, ela perdeu o sentido das pernas. Mãe, eu não sinto minhas pernas, tem alguma coisa de estranho nela. Eu aperto e não sinto dor. Por quê? Espera um pouquinho que daqui a pouco vai ficar tudo bem. Mas essa perda de sentido estava subindo pouco a pouco. Mãe, não sinto mais o meu joelho também. Não sinto também na coxa. E pouco a pouco, a sensibilidade dela estava morrendo. E veio até aqui na cintura. Mas o problema é que ela não podia mais ir para o banheiro sozinha para defecar ou para urinar. E ela foi para o hospital. Ela estava com uma infecção na espinha dorsal dela. E essa infecção estava matando os nervos da espinha. E assim, por isso ela estava perdendo a sensibilidade. Ela já não podia ir para o banheiro, não podia mais urinar, nem defecar. E assim disseram que ela iria morrer. E assim, para urinar, de hora em hora, ela tinha que tirar com a máquina. E para defecar, ela tinha que ficar pressionando a barriga para sair. E essa jovem queria receber uma oração do pastor Oksupark. Mas por causa da urina, porque ela não podia urinar, então não era 1, 2 horas, né? Era o dia inteiro para viajar até Seul. Então não tinha como ela urinar, então ela não podia ir até Seul. E assim eles começaram a orar. Deus, por favor, chame o pastor Oksupark para a nossa igreja. Eu nem havia imaginado em ir para aquela igreja. Mas naquele dia eu fui para lá. O pastor Pakidin, quando ele atendeu o meu telefone, ele já ligou para o pai da Suyeon. Hoje à noite o pastor Park vai vir dormir na nossa igreja. Então amanhã de madrugada eu vou segurar ele para pregar no culto de madrugada. Traga a Suyeon para o culto de madrugada. E eu me encontrei com essa estudante Suyeon. Ela é baixinha, mas o rosto dela é tão bonito e os olhos dela brilham tanto. Ela estava com 19 anos, na flor da idade. Mas porque ela ficou com uma infecção na espinha. E porque esses nervos delas estavam morrendo. Ela não podia urinar, não podia defecar. E ela nem podia pegar um copo de água para beber sozinha. Ela já estava perdendo todos os seus sentidos. Então, uma coisa que eu sempre experimentei. Todas essas palavras, 66 livros da Bíblia, todas essas palavras são palavras de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. E essa estudante veio receber a minha ajuda. E de manhã ela acordou, ela pegou com os pais dela, colocaram a cadeira de rodas no carro e vieram até mim. E essa estudante era tão bonita, naquela idade que estava na flor da idade, né? Uma jovem menina com 19 anos. Eu não tinha nada que eu pudesse fazer por ela.
Mas Jesus Cristo era diferente. Com certeza Jesus Cristo vai trabalhar. Por isso eu me aproximei dessa menina da cadeira de rodas. E eu expliquei para ela, Suyon, escuta bem o que eu vou te falar. Sabe a eletricidade? Flui pelo fio elétrico. A eletricidade, ela não pega estrada, ela não vai por outro caminho, mas somente se tiver fio elétrico. Sabe o que a eletricidade diz? Só me ligue na fio elétrico. Então, eu vou fazer funcionar a máquina de lavar, a geladeira, o ar-condicionado. Eu vou ligar também a televisão, as luzes. A eletricidade somente pode fluir pelo fio elétrico. Mas Deus, a gente não pode enxergar como eletricidade, mas o coração de Deus flui de coração para coração. Então Deus, qualquer pessoa que Ele encontre, se essa pessoa aceitar a palavra de Deus no seu coração, então o coração de Deus vai entrar nessa pessoa. E se Deus trabalhar no coração dessa pessoa, então essa infecção na sua espinha não é nada. Isso não é problema de jeito nenhum. E depois eu falei. Agora, Tia Suyon, você conecta seu coração com o de Deus. Tem que ser conectado. Somente tem que ter o mesmo coração. O que a Bíblia diz? É assim que a Bíblia nos fala. Em Isaías 53, versículo 6, está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, se você quiser unir seu coração com o de Deus, então, se a Bíblia diz que Jesus já passou, se Deus já passou nosso pecado para Jesus, então Ele já fez. E quando você acredita nisso, então você se torna um com Deus. Então, Isaías 53, versículo 5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, através da morte dele na cruz, ele já nos curou e já nos perdoou dos nossos pecados. Então, muitas pessoas escutam sobre essa palavra. Mas tem dois tipos de pessoas. Meus pecados passou para Jesus Cristo. Está escrito que meus pecados foram lavados. Mas quando a pessoa olha pelo seu pensamento, não, eu tenho muitos pensamentos. As pessoas que acreditam que têm muitos pecados, porque rejeitam a palavra de que Deus perdoou seu pecado, acabam tendo um coração diferente com o de Deus. Mas pelo contrário, eu sou uma pessoa cheia de pecado. Olha, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo já caiu todos os nossos pecados sobre Ele. Está falando que nossos pecados todos foram lavados. Deus está falando que a gente é santo. Deus está falando que a gente é justo. Deus está falando que a gente foi lavado. Não, mas eu tenho muito pecado. Não, eu sou sujo. Eu sou sujo e Deus é santo. Então, quem aqui está certo? O que Deus está falando está certo. Se Ele está falando que se eu sou santo, então eu sou santo, que eu sou lavado, eu sou justo.
Então, nesse momento, seu coração e o coração de Deus se tornam um. Há alguns anos atrás, eu fiz um Christmas cantata em Jeonju. E naquela noite eu tinha que dormir lá naquela igreja. E perto de Jeonju tem uma igreja chamada Hapcheon. E o pastor de Hapcheon me ligou. Pastor, venha para minha igreja uma vez. Eu tenho um pedido para você, venha para nossa igreja. Então, como fazia muito tempo que eu não ia para a igreja de Hapcheon, eu pensei, eu devo ir para a igreja de Hapcheon. Acabou o cantata de Natal e era umas 11 horas e eu fui para a igreja de Hapcheon. E era meia-noite. E os irmãos da região escutaram que eu estava indo e todos se reuniram já. E a gente compartilhou a palavra e acabamos tudo. E mais uma senhora veio me procurar. Pastor, eu já não aguento mais viver. Por quê? Já faz 22 anos que eu estou casada com o meu marido. Os primeiros anos ele não bebeu, mas pelos outros 20 anos ele está bebendo todo dia. Na Coreia tem uma bebida alcoólica chamada soju. E ela tem um nível alcoólico muito alto. E ele toma umas 7, 8 garrafas por dia, e quanto muito, 10. Mas esse marido sempre está bêbado. Então, ela nunca pode falar com o seu marido sobre o coração. E ela falou, não aguento mais, pastor. Eu já estou ficando cansada disso. E chorando, ela veio falar isso para mim. E eu falei para essa irmã, não chora. Amanhã de manhã cedo, traga seu marido. Aí no dia seguinte de manhã o marido veio. E ele veio. E ele já veio bebido. Ele já tinha bebido antes de vir. Ele tomou 3 copos de bebida. Então normalmente isso é muito forte. Então você toma num copo assim pequenininho. Mas ele bebe tigela de comer arroz. E depois que ele acabou o culto de madrugada, eu me sentei com aquele irmão. Ele recebeu a salvação e tinha ficado tão feliz no começo. E ele queria fazer bem na igreja. Mas um dia ele bebeu e virou alcoólatra. Ele se esforçou tanto para parar de beber. Mas ele não conseguiu parar. E ele viu que ele já não conseguia. E eu vi esse irmão. E na hora eu já podia saber a vida espiritual dele. Embora esse irmão tenha recebido o perdão do pecado, ele quis parar de beber pela força dele, mas ele não tinha fé de que Jesus Cristo faria ele parar de beber. E eu falei para aquele irmão, você sabia que Deus te santificou? Você sabe que Deus já te lavou os pecados? Você sabia que você é perfeito, que você é santo? E eu li para ele Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Então, quando Deus lavou nosso pecado, Ele não fez isso temporariamente, Ele lavou nosso pecado para sempre. Mas, aos nossos olhos, nós não parecemos perfeitos, não parece que a gente é perfeito. Então, às vezes, parece que a gente tem fé, parece que a gente não tem. Às vezes, parece que a gente tem vida espiritual, às vezes, parece que não temos. E eu falei para ele, irmão, você é perfeito?
Não, não sou perfeito. Eu falei, tá, não, mas vê o que está escrito na Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ele já te aperfeiçoou. Sim, está falando. Então, você é perfeito? Não, eu não sou perfeito. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que eu sou perfeito. Então, irmão, você não é perfeito. Então, a Bíblia diz que você é perfeito. Então, quem está certo? A Bíblia. Então, irmão, você é perfeito? Não, não sou perfeito. Então, esse irmão bebia todo dia, então não tinha como ele dizer que ele era perfeito. Então, diante dessa palavra, eu briguei com esse irmão por 15 minutos. E depois de 15 minutos, esse irmão falou, sim, eu sou perfeito. Irmão, você bebe, né? Sim. Você bebe todos os dias, né? Sim. Você é perfeito? Eu não sou perfeito, mas se Deus está falando que eu sou perfeito, então eu sou perfeito. Ah, porque sua resposta é tão longa. Você é perfeito ou não é? Se Deus diz que eu sou perfeito, então eu sou perfeito. Tá, então me responde de uma forma mais curta. Sou perfeito. Então, aquele irmão, ele dizia, eu sou um sujo pecador, mas Jesus já perdoou meu pecado. E ele acreditou que ele me aperfeiçoou de tudo, até da bebida. E aconteceu algo incrível. Desde aquele tempo, ele todos os dias tentou parar de beber e não conseguiu. Mas naquela hora parou de beber. E foi para o seminário. E agora ele trabalha como evangelista na igreja de Pundam. E Deus trabalha de uma forma incrível. Por isso nós acreditamos no nosso coração. Então, para essa estudante Chesuyon, eu falei, Jesus já te aperfeiçoou. É porque você não consegue acreditar. Se você acreditar, a Bíblia diz que você é perfeito. Quando a gente vê, é uma infecção na espinha. Mas você não pode andar, você não pode se movimentar, mas acredite que você é perfeita. Desde então, Deus vai trabalhar em você. Não faça outra coisa, somente acredite na promessa de Deus. Jesus, na cruz, ele já lavou a gente de tudo, ele já nos aperfeiçoou. Isso é a palavra da Bíblia. Parece que você pensa que tem pecado, mas não acredite no seu pensamento, você tem que acreditar na palavra. Eu falei isso para ela. Essa estudante, ela começou a ficar com o rosto assim brilhante. E os olhos dela começaram a brilhar. E ela acreditou. Suyon, levanta logo que eu estou indo embora. E eu entrei no carro e fui para Seul. E depois de uns 5 meses... Um dia eu recebi uma carta. Hoje em dia as pessoas mandam pelo KakaoTalk, e-mail. As pessoas não mandam assim cartas, né? Era um envelope assim todo florido, bonitinho. Foi entregue a mim. E era Chesuyon. Então aquela letra de estudante bem pequenininha. Então, hoje em dia, eu acho que as estudantes não economizam nada, só seu caderno. Porque elas escrevem assim com letra bem pequenininha. E eu comecei a ler. Era uma carta linda. Eu nunca li uma carta tão linda. Tão linda que eu coloquei num quadro. E eu deixei no meu escritório. Eu não sei quem tirou ultimamente, que eu não vi mais. Eu acho que alguém, a gente trocando assim de escritório, tiraram. Mas era isso que a carta dizia. O médico falou que logo eu morreria. Então eu não podia fazer nada. Eu somente acreditei na palavra de Deus. E agora eu posso livremente ir para o banheiro,
Eu também bebo água. E eu posso até escrever essa carta, eu fico tão feliz por isso. E agora eu comecei a andar de novo. Pastor, quando eu andar um pouco melhor, eu vou até o Senhor para te mostrar como eu estou andando. Era tão bonita aquela carta. Era uma carta que louvava o nome de Deus. Algo que nenhum ser humano podia realizar, Deus cumpriu. Eu fiquei muito feliz. E depois de um mês, a Suyon, ela veio me procurar. O pai da Suyon, a mãe, a Suyon, e trouxeram um pequeno presente e trouxeram para mim. Eu fiquei muito feliz da Suyon poder andar. Eu segurei o pulso da Suyon e levei ela para o quarto. Aconteceu algo incrível. Todo mundo dizia que não ia dar certo, mas a gente andou junto. A gente ficou muito feliz. E ela ficou cada vez melhor andando. E mais ou menos era maio. E no verão a gente faz o World Camp. E as meninas têm uma curta maratona, uma mini maratona. E naquele tempo, 800 meninas correram e ela também correu. E de 800 pessoas, ela ficou em 300. Nossa, é surpreendente, né? E acontecendo essa mudança, aconteceu um problema com os anticorpos, né, a imunidade da Suyon. E por causa desse problema, ela ficou com câncer. Ela ficou com câncer no corpo inteiro. O médico falou, você tem que cortar sua língua. A Suyon, ela fortemente rejeitou. Não, eu não posso cortar minha língua. Eu tenho que ter minha língua para poder testemunhar para todas as pessoas como Deus trabalhou através de mim. Então a perna dela estava com câncer, estava toda inchada, ela não podia andar. Mas a mãe de Suyon e a Suyon acreditaram em Deus. Não, Deus que curou a minha espinha, a infecção na espinha também, isso daí não é problema para ele. Ela estava com câncer no corpo inteiro, mas ela venceu a todos eles. E agora ela está bem saudável e se tornou uma senhorita muito bonita. E agora eu acho que ela quer se casar. Pastor, eu quero casar. Ai, tão linda. Eu não sei quem Deus preparou para ela. Mas ela já está com idade e já pode se casar. Eu espero com que Deus possa dar um bom marido para ela. Às vezes eu me encontro com a Suyon e ela me liga e ela fica tão feliz. A Suyon está aqui, ontem à noite eu vi ela. Pode se levantar? Pode vir aqui para frente? O pastor já falou tudo. Eu não fiz nada, na verdade. Eu só estava presa na desesperança, mas eu somente acreditei na palavra que o pastor me falou naquele tempo. No começo, quando eu andei, a minha perna era bem fininha. Mas eu estou andando tanto ultimamente que minha perna ficou grossa assim. Eu também engordei. Eu fiquei bem saudável assim. A única coisa que eu fiz foi acreditar na palavra do pastor. Mas eu fui curada da infecção na espinha e também do câncer.
As pessoas acham incrível o que acontecer comigo, né, e me veem, mas eu acho incrível o que Deus fez. Eu também, ultimamente, eu somente acredito na palavra que o pastor me fala. E eu estou vivendo de uma forma bem clara e brilhante. Na verdade, eu não tenho idade assim para poder... não posso ficar participando, né, porque eu já tenho 28 anos. São os universitários que participam, né? Mas eu vim porque eu achei que o pastor Park me procuraria. Eu agradeço a Deus que me fez ficar saudável. Eu agradeço a Deus. Eu quero falar uma coisa. Todas as palavras da Bíblia estão vivas. Qualquer pessoa que seja, quando acreditar nela... A Suyon não fez nada de especial. Ela não fez jejum de 50 dias, ou orou a noite inteira. Normal. Mas ela somente acreditou na promessa de Deus. Na promessa que Deus lavou meus pecados. Então o coração da Suyon estava escuro, com pecado, mas quando a Suyon escutou a palavra de Deus, eu sou pecador, mas a Bíblia diz que meus pecados foram lavados. Deus falou que não se lembra mais dos meus pecados. A Bíblia diz que eu sou justo. A Bíblia diz que eu sou santo. Então, quando eu vejo, eu não sou santo. Quando eu vejo, eu sou uma pessoa má. Mas a Bíblia diz que eu sou santo. Naquele dia, a Suyon somente acreditou nisso. E ela acreditou que Deus trabalharia nela. Ela não fez nada de especial. Então, para Suyon, uma coisa que ela não conhecia nesse mundo. No começo, ela ficou com infecção na espinha e depois ela ficou com câncer. A gente ficou tudo preocupado. Mas a Suyon e a mãe da Suyon não balançaram na fé. Até a nossa infecção na espinha foi curada. E eu estou com câncer no corpo inteiro. O médico falou que eu tinha que tirar a minha língua. Então se cortar tudo que tem câncer, o que vai sobrar do corpo? E a Suyon friamente recusou. Eu vou ser curada e tenho que falar no palco, eu não posso cortar minha língua, não tire a minha língua. Mas Deus deu força para a Suyon vencer todas as coisas do câncer. E tem uma coisa que eu quero lhes falar. O Deus que nós acreditamos não é teoria. Ele está vivo. E esse Deus quer trabalhar em todos vocês hoje. Vocês somente têm que acreditar na palavra de Deus. Se ele diz que seu pecado foi perdoado, então acredite que foi. Não acredite no seu pensamento, acredite na palavra de Deus. Então seu coração vai se tornar um com o de Deus. Desde então, Deus vai poder trabalhar dentro de você. E assim vocês vão se tornar pessoas de Deus. E se Deus começar a trabalhar em você, qualquer problema que você tiver já não vai mais ser problema. Eu acredito que vai ser uma vida abençoada e gloriosa. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós te agradecemos. Nós que somos pessoas que devemos ser destruídas por causa do pecado, mas Jesus Cristo veio e nos aperfeiçoou. Não só a Tia Suyon, mas que o Senhor trabalhe em todos nós. Aceitando uma palavra, agradecemos o Deus que nos aperfeiçoou, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.